para estar servindo aquele que é digno de toda honra, todo louvor, toda glória e toda a nossa adoração. Nós vamos iniciar este trabalho com uma oração. Eu convido aqui o presbítero José Roberto para estar fazendo esta oração, nos levando ao Senhor em oração, para que todos aqueles que forem assistir a este vídeo possam receber essa palavra, que seja uma palavra vinda diretamente dos céus, que venha impactar a sua vida, sua mente, seu coração, o seu ministério, trazendo despertamento espiritual, que nós sabemos que nós estamos a qualquer momento, amados, sendo arrebatados como igreja do Senhor. Nós não temos que estar preparados, temos que estar constantemente preparados. E aqueles que não estão preparados, que nós possamos ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, para servir a Ele, sim, também servir ao nosso próximo, e também servir ao mundo, no sentido de sermos exemplo, de olharem para nós, possam querer aquilo que tem em nossas vidas. Algumas pessoas, pastor Paulo, olham para nós e falam assim: o que acontece na sua vida? Eu vejo você tão simples, mas vejo uma alegria, sempre caminhando para a casa do Senhor, sempre servindo as pessoas, porque, meus amados irmãos, a melhor coisa que tem é nós servirmos. E quando nós servimos, nós temos condições de estar abençoando. Porque ser servido, algumas pessoas estão precisando, é bom, é bênção, mas ser um servidor, servir é melhor ainda. Amém? Vamos ouvir então a oração com o nosso presbítero José Roberto. A paz do Senhor a todos. Amém. Que Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa. Amado Deus, Pai Celestial, neste grande momento, neste dia maravilhoso, a qual se encontramos nesse lugar, para a honra e glória do teu santo nome, para falar sobre o servo e servir ao Senhor. Tome inteiramente tuas mãos, em nome de Jesus, aqueles que estão ouvindo a nós nesse momento, tome inteiramente tuas mãos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O senhor acabou de orar, agora já está com a oportunidade para estar dando início. E o senhor já reparou que é sempre o senhor está começando? A honra que é de... Porque quando, às vezes, nós estamos com algo na nossa mente, no nosso coração para falar, o Espírito Santo já ministrou, mas de repente, quando alguém começa a trazer a palavra, de repente, vai abrindo a visão, o entendimento, e o Senhor continue abençoando. Então, amados irmãos, nós, esta manhã, estamos aqui para servir o Senhor. Amém. E tem um assunto muito importante que disse a palavra. Isaías capítulo 6, verso 6, diz assim: mas um dos serafins voou para mim trouxe na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou em minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado dos seus pecados. Logo depois disse, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós sabemos que primeiramente precisamos estar prontos. Eu não quero alongar muito, mas eu estava no estado do Paraná, uma época, ainda jovem, e quando eu tive o privilégio de servir na ceia, e quando eu estava servindo a ceia na Igreja Católica, só que, o que acontece? Nós só participávamos do pão, eu sempre ficava curioso. Como que é essa ceia? Como eu vi? Eu só participava do pão e servia, preparava tudo, mas não tomava do vinho. E curiosamente,
Mas, passado o tempo, hoje realmente o Senhor me escolheu para servir a Ele. Porque disse a Bíblia que não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, vos anomeei para que vinde frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir o Pai no meu nome, será feito. E descobrindo uma palavra, no capítulo 6, versículo 20, de Romanos, diz assim, 19 diz assim, fala como um homem pela vossa fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresenteis os vossos membros para servir a imundícia, que é o pecado, a maldade, para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servir a justiça e para a santificação. Porque quando era servo do pecado, estava livre da justiça. E que frutos tenhais então agora das coisas que vos agora envergonhais? Porque o fim dela é a morte. Aí no princípio que eu conversei aqui a respeito que eu estava servindo, e ficava curioso, mas sempre quando eu servia, quando eu saía para fora, eu praticava outras coisas que não era lícito, aquilo que eu estava fazendo. O que eu estava praticando, servindo a ceia, preparando para o padre e tudo, mas depois que eu saía dali, eu participava do pecado. Frequentemente, de outra vez, notificava. E eu ficava curioso, como é que eu vou fazer para sair? Eu já orava, já pedi, Deus, como é que eu vou fazer para praticar somente, dedicar realmente, servir o Senhor com alegria? Aí de repente, hoje, por exemplo, passado o tempo, eu aceitei Jesus como Salvador na Igreja Assembleia de Deus e procurei a dedicar mais à leitura da Palavra de Deus e descobri esse versículo que sobre servir. Como servir? Eu era curioso como servir. E agora disse que quando eu era servo do pecado, eu fazia aquilo como tipo de doutrina. E então disse assim, mas agora liberto do pecado e foi feito servo da justiça para a santificação e por fim a vida eterna. Hoje nós estamos fazendo outro tipo de servir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. E aí a gente, pelo menos, pôde ouvir um pouco da história do presbítero Zé Roberto, aquilo que aconteceu antes, na sua vida pregressa, antes dele vir para o Senhor. Olha como é que é, né? Ali, naquele local, participando ali somente da hóstia, no caso, vinha aquele desejo de estar participando também do cálice. A palavra do Senhor nos diz que o querer e o efetuar vem do Senhor, né? O Espírito Santo mora dentro de cada um de nós. E ali ele, com o coração sincero, abrindo diante do Senhor, perguntando: Senhor, como eu posso fazer para lhe servir, para que eu tenha alegria em servir ao Senhor? Meus irmãos, aí há algo muito importante que ele nos trouxe aqui e falou, que servir ao Senhor, tem muita gente que fala servir, é a ideia do escravo, né, que a gente tem, e tem que ter essa ideia porque nós ocidentais pouco sabemos e pouco nos lembramos, né, que o Brasil teve a sua escravidão, crescimento, né, ou seja, se baseou no sofrimento de muita gente. Então, quando se fala em ser escravo, quando se fala em servir, muita gente aposta o nariz. Porque, assim como a gente vê também que muitas pessoas não entendem quando a gente fala assim, não,
Deus, o nosso Pai, Ele vai cuidar de você. Mas como é que aquela pessoa que não teve um exemplo de paternidade dentro do seu lar vai entender isso? Não é assunto para hoje, mas na Bíblia nós sabemos que tem aquela situação de pessoas que quando se endividavam, ela entregava os bens, se não tivesse bem, aquela pessoa se tornava escrava para poder pagar aquela dívida. E às vezes a pessoa ela entrava na escravidão solteira. E aí, como escravo, naquele lugar, ele se casava com a outra escrava. E ali ele tinha filhos. Só que quando chegasse o tempo da quitação da dívida dele, ele poderia sair, né, receber como se fosse, no Brasil, a alforria, era alforriado. Então ele recebia sua liberdade. Mas só que a mulher e os filhos que teve, a escrava pertencia e continuava a pertencer ao dono, não era dele. E como é que ele fazia? Ele ia abandonar? Não, mas ele amava a esposa, amava os seus filhos. Aí então tinha um procedimento de que ele dizia para o seu senhor: eu quero continuar sendo escravo. E eu quero ficar aqui juntamente com a minha família, quero ficar contigo. Aí tinha um procedimento. Aí levava-se aquela pessoa, presbítero Zé Roberto, até ali a porta, né? E ali furava a orelha daquele homem. E aquele homem passava a ser conhecido como o escravo da orelha furada, porque ele se tornava escravo por amor. Ser escravo por amor. E assim temos que ser eu e você. Nós somos escravos. É uma palavra que a gente tem que voltar a trazer ela para o nosso meio, para as pessoas entenderem que nós somos servos, escravos do Senhor. Mas só que, escravo por amor, nós temos um Senhor que não nos maltrata, Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele é o nosso Senhor. Não queira Ele simplesmente como seu Salvador, em primeiro lugar, como o Senhor da sua vida. Amém, meus amados? Amém. O que acontece? Não servindo à vista, como para agradar o homem, mas como ser servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como ao homem. Eu estava meditando esses dias agora, o servo, o que é o servo? Você não pode ser dividido. Quando você é escravo, do trabalho, você não pode trabalhar em duas funções no mesmo tempo. Ou faz um ou faz outro. É igual, por exemplo, muitas dizem assim: voltou, eu estou servindo o Senhor, de repente eu estou dividindo meu tempo, por exemplo, no futebol. A palavra fala, por exemplo, militar. Aquele que milita não pode, aquele que salista não pode militar em outra frente. Ele tem que servir aquele para o qual ele foi alistado. Aí veio para ser escravo ali. Isso. Não pode, vamos pôr no futebol. Você não pode ser de um time e do outro time no mesmo tempo. Você não pode, por exemplo, você não pode jogar agora, fazer uma partida de futebol. Você não pode bater a lateral e morrer para fazer agora eu estou jogando aqui. No segundo tempo vai para outro time. E no outro time. É só naquele jogo de organização, né? Não pode dividir. Você é escravo, se você é para aquele militando naquele jogo ali, é só ali. E a gente não pode ser. A gente pode trazer como exemplo também. Eu estou jogando aqui dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. Saiu da igreja, já entra no outro time. Já entra outro partido. Outro partido. De outro lado. É duas personalidades. Quem é servo não são pessoas divididas. Pessoas de ânimo dobro, né? Deus diz. Ou seja, não é. Parece que tem dupla personalidade. Não. Tem que ser um só. Sim, não. Não. Ou você serve a Deus, ou serve ao cão. O diabo. Que o pessoal tem medo de falar. Satanás. O capiroto, né? Ele disse assim: como vocês são servos de Abraão, sendo que vocês estão praticando a obra do diabo. Então vós sois filhos do diabo, não filhos de Abraão. Não é mesmo? Amém? Amém. Eu falei demais, meu Deus amado. Amém. Deu 12 minutos.
Pastor Paulo. Quando a gente vai ouvindo, né, as pessoas com mais experiência, né? Ele vai falar que é o menor, é o maior. A gente vai aprendendo. Olha no vídeo aqui que é o maior. Mas a gente é maior. Esse cara é menor. É verdade. Mas aí a gente vai aprendendo, né, o que é servir ao Senhor, o que o Senhor fez, né, por nós, né? Ouvindo aí, eu sempre gosto de ouvir o presbítero Zé Alberto, pastor Família, contar, né, da vida deles, né? Fico imaginando como que foi também a minha vida, antes de servir ao Senhor, há um pouco mais de 30 anos atrás, né? A gente servia pessoas, né? Tanto nem é falado o inimigo das nossas almas, mas também servia uma outra pessoa que tinha um propósito, que se você fazesse algo, você podia perder a sua vida, né? Eu me envolvi em muitas coisas ilícitas para sobreviver, né? E a gente depois foi adquirindo um pouco mais de experiência, de responsabilidade, e chegou o ponto que Deus usou uma pessoa para a gente estar hoje servindo ao Senhor. E eu sempre falo com o pastor que eu tenho o maior prazer de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo que está lá em Lucas capítulo 22, o versículo 26 e 27, que diz assim: mas não seis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior entre estar na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Rapaz, a passagem traz uma reflexão tão grande, pastor, que Jesus, como soberano, como Senhor, como rei, como profeta, como sacerdote, nessa passagem ele estava na mesa para fazer a ceia, né? E ele relembra que um dos discípulos ia trair ele. E ele se coloca como servo, né? Ele agora vai e começa a lavar os pés dos discípulos, como sinal de humildade diante daqueles homens, né? Fazendo que aquilo que ele foi ordenado pelo Pai está fazendo aqui na terra. E tem uma passagem que ele fala: eu não vim para ser servido, mas para servir. Quando a gente estava para ser consagrado ao ministério, eu me lembro de um pastor presidente, pastor Anselmo Silvestre, hoje já dorme no Senhor, de Belo Horizonte. Inclusive temos irmãos aí em Belo Horizonte. Deus abençoa as vossas vidas, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, em outros estados aí. Que Deus fortaleça a vida de vocês, em nome de Jesus. E ele veio aqui em Juiz de Fora, porque era um grupo muito grande para ser consagrado. E ele colocou na hora da consagração, para a gente fazer um resumo, porque é muito grande o que ele falou, que ele estava sempre ali à tarde, pastor. Ele puxava uma cadeira, né, como o menino fala, e sentava ali na porta da igreja. E ele convidou um pregador para estar pregando no culto à noite. E dizendo que esse pregador chegou no carro comigo, abriu a porta-mala e veio cá. Ele desceu, nem pediu fazer um favor. Pega essas malas aí. Ele pegou a mala, levou. Aí o pregador sentou na cadeira: agora o senhor me serve uma água. Ele foi lá, pegou a água, serviu. Agora o senhor vai e fala com o pastor presidente, Anselmo Silvestre, que o pregador está aqui. Ele falou: pois não, eu sou o pastor Anselmo Silvestre, pastor presidente da igreja. Aí ele contando, né, que o rapaz assustou e levou: não, o senhor me disse, não, eu sou... Pensei que isso era um diácono. Eu sou auxiliar, eu sou diácono, eu sou presbítero.
eu sou evangelista, pastor presidente e faxineiro. Olha aí para você ver, irmãos, quando a pessoa dispõe a servir ao Senhor, né? Aí o rapaz ficou meio sem graça e falou: fica em paz, eu estou aqui para te servir. E Jesus fez isso. Quem sabe ali a hora que ele começou a lavar os pés dos discípulos, alguém vindo e fala: Senhor, mestre, né? O Senhor veio para nós servir. Não, calma. Haverá um tempo que você vai servir. Qual é o tempo? O nosso de hoje, né, pastor? Você está evangelizando, você está estendendo a mão para aqueles que estão necessitados, né? Aqueles que precisam. Ah, mas eu servi a Deus tanto tempo e agora eu me encontro afastado. Irmãos, vai até Ele, abraça. Você não sabe o motivo que levou aquela pessoa afastada do Senhor. Estenda a mão, porque um dia você pode precisar de alguém estender a mão para você, né? E você se encontrar na mesma situação. E Jesus, ele explica, né? Muito bem, muito falado pelos nossos irmãos aqui, nossos pastores, que a gente estamos aqui para servir ao Senhor. Antes nós servíamos ao mundo, antes nós fazíamos a vontade do mundo, hoje nós temos que fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu não vejo Deus. Imagina então quando você vê, né? Você vai estar em dois estágios, ou duas situações. Ou aquele que é: vinde bendito do meu Pai, né? Recebeu o que foi prometido, a sua herança, e entrar pela porta. Ou então você vai estar naquela situação de: apartai de mim. Para onde? O fogo eterno, né? Onde o fogo não apaga, o bicho nunca morre, mas é a situação e é a realidade. E às vezes a pessoa, nós como os cristãos, não damos conta por isso, não damos o valor necessário por isso. Irmãos, quanto mais, eu sempre pego aqui